eu quero falar também, de maneira introdutória, que nós vamos trazer uma mensagem nessa noite em mais um aspecto familiar. Nós temos falado na igreja, na EBD e nas células sobre papéis familiares, sobre o que Deus requer de nós como pai, mãe, filhos, famílias. E hoje a gente vai trazer também mais uma temática nesse sentido, pensando no aspecto de que, por conta de ausência ou negligência, sem querer ofender ninguém e sem querer constranger ninguém, e também dizendo que, mesmo nós que estamos aqui falando, estamos sujeitos também a esses mesmos problemas, porque, como diz a Escritura, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Então, a mensagem que eu trago para a igreja, sempre eu trago primeiro para mim. Então, a ideia não é trazer constrangimento, a ideia não é causar nenhum dano, a ideia é somente nós refletirmos sobre a nossa vida, sobre a Escritura. Então, o que temos percebido e visto é que muitas famílias, elas têm se fragmentado, elas têm se despedaçado por muita negligência, às vezes paterna, passividade, indiferença, ou às vezes o foco está errado. E nós queremos pedir a graça de Deus para que o Senhor nos fale, nos ajude, como maridos, como pais, também como mães, nesse dever que nós temos do confronto. Daí o nosso tema. Coloque aí, queridas, por favor. O nosso tema dessa noite é justamente esse: confrontar é preciso. Nós falamos aqui, há 15 dias atrás, sobre quando um irmão cair, quando o irmão for surpreendido em alguma falta, que nós devemos chegar até o nosso irmão faltoso com humildade, com amor, estender-lhe as mãos, levar palavras de brandura, de consolo, e, usando as palavras de Lutero, abraçá-lo com braços de mãe. Mas o confronto é necessário. E naquela ocasião, cabia também eu ter falado que isso também deve acontecer dentro do contexto familiar. Familiares falham, familiares tropeçam, e esse confronto também ele deve ser feito. E nesta feita agora, nós vamos falar nesse aspecto, do confronto dentro da família. Mas tanto naquela oportunidade, quanto agora, o confronto ele deve ser sempre baseado em amor, em brandura. Não é para brigar, esbravejar, não é para humilhar, mas para confrontar, sempre que necessário, com brandura, com amor, com sinceridade e com verdade. Queria que você abrisse a Escritura agora, 1 Reis, capítulo 1, versículo 5, até o versículo 7. Eu vou usar a NAA. Quem tiver aí no Data Show, por favor. Eu vou usar a NAA, por favor. 1 Reis 1 ao 5, e uma outra informação é que não será um sermão, conforme nós costumamos fazer aqui, de pegar um texto, ler o texto e explicar o texto. Não. Nós vamos falar sobre várias passagens, mas o nosso motivo aqui, ou a nossa intenção, é falar sobre a situação. Nós não vamos ler um texto e explicar aquele texto. Nós vamos falar de um contexto geral, de um homem que foi grande fora de casa, mas ele foi pequeno dentro de casa. Um homem que foi conhecido por muitas vitórias. Ele prevaleceu em muitas batalhas fora de casa, mas dentro de casa ele foi quase um anão. O seu nome aparece na Bíblia mais do que todos os outros nomes, exceto o nome de Jesus. Só o nome de Jesus aparece mais do que este nome em toda a Bíblia.
para a gente entender que boa intenção somente não basta. Um dos seus filhos, ou dos muitos filhos que ele teve, eu vou dizer aqui alguns: Aminon, que era o príncipe herdeiro, o seu filho mais velho, conforme 2 Samuel capítulo 3, seu nome significava leal. Eu acho que muitos pais assim, aqui, como eu, já tiveram a experiência de aguardar aquele filho, e enquanto você aguarda o filho, você pensa no nome. E nós, cristãos, geralmente pensamos em nomes bíblicos com bons significados, e eu creio que isso é uma intenção do seu coração, que aquilo ali se torne uma realidade na vida do seu filho. E foi assim com Davi também. Seu primeiro filho nasceu, Aminon, e ele colocou esse nome, Aminon, que significa leal. Depois ele teve outro filho, dentre os muitos que ele teve Salomão, que significa pacífico, ou Gedidias, que também é relativo a Salomão, que significa amado pelo Senhor. Ele teve também Adonias, que significa leal ou fiel a Jeová. Então a gente percebe que, ao nascer os seus filhos, a intenção de Davi era boa, ou as melhores possíveis. Mas a história vai mostrar para nós que só um nome com bom significado, ele não resolve, ele não é suficiente. Antes de entrarmos no texto, a história de Davi ela começa a ser revelada para nós no capítulo 16, quando Samuel é enviado por Deus, capítulo 16 de 1 Samuel, quando Deus envia o profeta Samuel para a casa de Davi, para ali ungir um rei. Samuel chega lá, conversa com Jessé, e ele vai trazendo seus filhos, sempre baseado na aparência, na estatura. E depois de passar todos esses 6 filhos de Jessé, o Senhor disse para Samuel que não era nenhum desses filhos. E Samuel pergunta: e você não tem nenhum outro? Ele disse: tem um, mas talvez no coração de Jessé, aquele ali não dá para nada não. Está lá nas campinas tomando conta das ovelhas. E Samuel disse: traga. Ele trouxe. E o Senhor disse a Samuel: este é o homem, pode ungí-lo. Porque o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então nós estaremos falando com muito temor e tremor de um homem que Deus escolheu para ser rei. Nós estaremos falando com muito temor e tremor de um homem que é considerado por Deus um homem segundo o coração do Senhor. E não há nenhum desejo da minha parte de denegrir a biografia deste mavioso rei de Israel, o Davi. Mas, se a Bíblia deixou revelados essas histórias de Davi, eu só penso em uma coisa: é para que nós possamos aprender com a lição de Davi. Capítulo 17, Davi vai levar alimentos para os seus irmãos, que eram maiores e que estavam na guerra, e ali ele se depara com um gigante que por 80 vezes já tinha desafiado o povo de Israel e botado o povo para correr, porque foram 40 dias, de manhã e de tarde, o Golias chegava ali, desafiava e ninguém aparecia. Davi viu aquilo, e quando chega lá, é mal interpretado pelos seus irmãos, mas ele então entende que aquele incircunciso não poderia afrontar o exército do Deus vivo. E, de uma maneira especial, capacitada por Deus, como aqueles crentes da África subsaariana são capacitados por Deus para enfrentar aquela situação que nós ouvimos aqui na semana passada. Por isso você não precisa ficar desconstruído ou se achando que não é crente, porque se você estivesse lá na África subsaariana, você não aguentaria passar por aquilo. Entenda que Deus dá uma graça especial para cada situação na nossa vida. Amém? Se você um dia for para lá, ou tiver que ir para lá, ou se aquela perseguição chegar aqui, Deus ele vai nos conceder a graça necessária. Então, Deus deu essa graça a Davi, e ele, com a sua pouca estatura, mas com muita fé no coração, e em nome do Senhor, vai para cima daquele gigante, arremessa uma pedra e mata aquele gigante. É a grande vitória de Davi, iniciando assim uma nova trajetória na vida dele. Capítulo 18, as mulheres começam a cantar uma música que vai interferir muito na história de Davi, porque as mulheres cantam que Davi venceu 10 milhares, mas Saul venceu apenas 1 milhar.
Então aquilo incomodou o coração de Saul, e a partir de então se seguem 10 anos de perseguição da parte de Saul para com Davi, que se escondeu em cavernas, cidadelas, montanhas, vales, em cidades de inimigos políticos. O fato é que Davi viveu 10 anos da sua vida fugindo. Davi viveu 10 anos da sua vida com a sua vida por um triz, porque havia um rei com um exército inteiro atrás dele. O que a gente percebe é que depois que Davi foi ungido rei, ele não conheceu mais sossego na vida. E quando de fato ele assume, de fato e de direito, porque isso levou um tempo, do tempo que ele foi ungido até ser rei de fato, levou muito tempo. Mas quando ele assume, ele continua tendo uma trajetória vitoriosa. E a partir do capítulo 8 de 2 Samuel, você vai ver que o texto narra várias vitórias de Davi. Contra o exército tal, Davi saiu, Davi venceu, Davi conquistou, até que chega aquele capítulo bem triste e famoso, quando Davi está lá na sacada do seu palácio e avista, de cima para baixo, uma mulher tomando banho, e aquela mulher chama a sua atenção, e ele manda chamar aquela mulher, e não obstante aquela mulher ser casada, ele a tomou. E isso tem um desdobramento bem complicado na vida de Davi, porque, como já ouvimos aqui, há mais ou menos um mês, ele confessa o pecado, Deus perdoa o pecado, porém, o texto diz que a espada não iria se apartar da vida de Davi. E eu não sei, já antecipando alguma coisa aqui, se por conta dessa situação, de essa quebra na sua moralidade, faltou em Davi, em algumas ocasiões da sua vida, pulso para se posicionar, confrontar. O fato é que a gente vê a família de Davi, ela se desmoronando. E todos aqueles filhos que ele tinha colocado nomes tão significativos e com significados tão bons e tão positivos, a história vai mostrar que, infelizmente, tudo ocorreu de maneira contrária. Eu penso que é assim quando nós formamos uma família, quando nós nos casamos, quando nós fazemos os nossos votos. Os votos são os mais bonitos, os votos são os melhores. Sinceramente, eu tenho algumas dificuldades com os votos modernos. Celular, 15 páginas, muitas declarações, mas eu creio que a maioria delas, na segunda-feira, já estão esquecidas. Mas tudo bem. E a gente casa com esse desejo, mas o casamento, mais do que desejo, a família, mais do que desejo, ela precisa ter intencionalidade, esforço, dedicação, para que a coisa funcione, interesses. Mas o que nós podemos ver na história e na trajetória de Davi é que ele foi gigante fora de casa. Conquistador, vitorioso, estrategista, um militar de uma pujança, um homem de grande comando. Mas dentro de casa, ele era nanico. Dentro de casa, ele era um anão, porque ele não conseguia enfrentar dentro de casa as situações com o mesmo ímpeto ou com a mesma seriedade que ele o fazia do lado de fora. Eu queria que nós lêssemos juntos esses versículos de 1 Reis 1, do 5 ao 7, e depois nós vamos migrar para 2 Samuel 13. Vamos ler juntos? Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu serei o rei. Providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem na sua frente. Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: por que você fez isso ou aquilo? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão.
ele tinha feito um acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que o seguiam e o apoiavam. Vamos repetir aqui, versículo número 6. Vamos lá, só o comecinho. Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: por que fez isso ou aquilo? Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: por que você fez isso ou aquilo? Queridos, é do conhecimento, ou de todos ou da maioria de vocês aqui, a respeito de Cristo, dos seus ofícios de sacerdote, de profeta e de rei. E principalmente nós, homens, dentro da nossa casa, nós representamos o Senhor Jesus Cristo. E assim como Cristo leva a sua igreja a Deus como sacerdote, traz a sua igreja as ordens de Deus como profeta, e como rei e autoridade, ele faz cumprir a sua vontade. Como homens que representamos a Cristo do nosso lar, nós precisamos, como sacerdotes, levar a nossa família diante de Deus. Nós devemos ser aqueles que intercedem diante de Deus pela nossa família. Como profetas, nós precisamos ensinar as verdades de Deus para a nossa família. E com a autoridade, por exemplo, assim, do rei, fazer cumprir dentro da nossa casa aquilo que nós entendemos de Deus e pela palavra de Deus, que é o correto, que é o certo, que primeiro vai trazer glória para Deus e que vai beneficiar a nossa família. Muitos homens têm sido gigantes em ir lá fora e conquistar recursos, e conquistar riquezas, e conquistar diplomas, mas nem sempre tem sido assim em relação a liderar a sua casa, porque muitas vezes falta a coragem para que, quando necessário, confronte um filho, por exemplo. E eu peço que você volte para 2 Samuel. É só você voltar de onde você está, as páginas aí, 2 Samuel, capítulo 13, e ver quantas tragédias dentro do palácio do rei, quantas tragédias aqueles irmãos vivenciaram dentro de um lar, porque aqueles irmãos, filhos do rei, como Tamar, como Aminon, como Absalão e outros que são citados em outras partes da Bíblia, Adonias, eles compartilhavam de um mesmo endereço, eles compartilhavam de um mesmo CEP, eles compartilhavam de um mesmo sobrenome, mas eles não compartilhavam a vida. E é interessante como isso é tão moderno, atual. Quantas das nossas famílias, hoje, elas servem apenas como albergues. Pai para um lado, mãe para o outro lado, filhos para vários lados. E na maioria das vezes é isso, mesmo endereço, mesmo sobrenome, mas não se conhece a vida, não se conhece o coração. Não consegue olhar para o filho, por exemplo, e a filha e dizer: esse filho está passando por esse problema, esse filho está com esse medo, esse filho está com essa sensação, esse filho, de uns dias para cá, eu estou percebendo que ele está diferente e ele está com alguma má companhia. Não há esse diagnóstico muitas vezes, porque não há presença, comunhão, tempo. Eu estou falando aqui 8, 10 horas fora de casa, sendo generoso e talvez atendendo a nossa realidade de uma cidade interiorana. Mas imagine pessoas que moram numa capital, que gastam pelo menos 4 horas de transporte e tem ainda mais 8 horas de trabalho para cumprir. Quanto tempo essa pessoa ficou fora de casa? Nós podemos adicionar a isto os hábitos de entregar os filhos para outros, para terceiros, delegar a criação dos filhos para outros, para terceiros. E muitos pais, com isso, se sentem fragilizados, porque eles pensam: eu fico tanto tempo fora de casa e quando chego vou brigar, vou afrontar, vou confrontar, vou fazer isso e aquilo, vou corrigir, e isso vai minando os relacionamentos. Talvez essa situação tenha feito parte da vida de Davi durante muito tempo. Capítulo 13, veja que tragédia na casa de Davi, 2 Samuel.
Passado algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã, meia-irmã, porque Davi tinha muitos filhos com várias mulheres. Então, às vezes, era filho de um, mas não era irmão do outro, por parte de mãe, porque era outra mãe. Então, aquele negócio que também é bem atual, a questão de meio-irmão. Meio-irmão, é filho da minha mãe, mas eu não sou filho da mãe dele, aquela confusão na casa de Davi. Passado algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Aminon, o príncipe herdeiro, ele era o mais velho, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por ela, ou seja, o irmão apaixonou-se pela irmã. A paixão é diferente do amor. A paixão é uma doença. A paixão é aquele fogo que arde, mas daqui a pouco, quando a sua concupiscência ou a sua vontade é realizada, ela passa. O amor é diferente, o amor é perene, aguenta subidas e descidas diante dos desafios da vida, mas a paixão, a paixonite, ela é uma doença, e ela é pecaminosa. É aquele negócio que toma a pessoa e ela enfrenta o mundo todo para realizar aquele desejo fruto de uma paixão. E depois, pouco tempo depois, ela se arrepende de ter cedido àquela paixonite. Aminon ficou angustiado, veja, ficou apaixonado pela irmã, ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer. Pois sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. A igreja, por favor, versículos 3 e 4, todos juntos. Aqui tem uma coisa que deve chamar a sua atenção também. Tinha Aminon um amigo, e ele era muito esperto. Ele era como uma cobra, ele era como uma víbora. E ele vivia no palácio do rei, ele vivia dormindo lá, junto com Aminon, na casa de Aminon. E isso aqui deve chamar a nossa atenção, que temos filhos, ou netos, ou sobrinhos, para a gente ficar ligado em que casa os nossos filhos dormem, ou que tipo de amigos ou amigas são levados para dormir na nossa casa com os nossos filhos e passam ali horas a fios conversando o quê? Quem é esse amigo? Quem é essa amiga? Quem é o seu pai? Quem é a sua mãe? Como são os costumes da sua casa? Porque num período desse, muita coisa pode ser semeada na mente e no coração. Então muitos pais, para não contrariar, porque eles passam tempo longe, eles passam muito tempo trabalhando, eles passam muito tempo conquistando, para dar um melhor futuro, para dar uma roupa de marca, para dar uma escola de qualidade, e eles então entendem que isso é o melhor que eles podem fazer pelos filhos, então eles não negam esforços, isso é louvável, para conquistar o sustento do filho ou da família, mas não há tempo com a família, não há tempo com o filho, e por muitas vezes não há coragem de dizer: filho, filha, este amigo não é bom para você, esta amizade não é boa para você. Não tem coragem de confrontar e dizer assim: essa casa aqui você não vai, aqui na minha casa fulano não vem, porque não é bom para você, por isso, por isso e por isso. Mas com a consciência pesada, por conta da ausência, porque fica muito longe. Pai, vou dormir na casa de fulano, vá com Deus. Pai, fulano de tal vem dormir aqui, traga em nome de Jesus. E está lá, o cara era primo dele, uma víbora, muito esperto, e semeando. Como é que ele semeia? O texto continua dizendo: Jonadab respondeu:
deite-se na sua cama, vamos fazer um plano aqui, você não quer pegar sua irmã, você não quer realizar sua paixão com a sua irmã, deixe comigo, vamos traçar um plano aqui. Deite-se na sua cama e finja que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, olha, o pai visitar o filho dentro do mesmo palácio, é igual as casas de hoje, que a pessoa se comunica dentro da mesma casa pelo zap. Mãe, o almoço está colocado? Aí a mãe, ainda não. Daqui a pouco o miserável, mãe, posso ir? A miserável mãe diz, pode. Zap. Lá no palácio tinha zap, a internet era topada, 5G. E Davi chega para visitar Aminon. Quando ele vier visitar, aí diz assim, quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer, que ela prepare a comida diante de mim, para que eu coma de sua mão. Aqui não fica claro, mas na realidade o texto, a maneira que Aminon falou com Davi mostrava uma situação libidinosa. Que Tamar vem aqui, prepare uma comidinha e dê na minha boca. O doente pode precisar de alguma comida, mas essa comida pode ser preparada por N pessoas. Por que Tamar? Painho, eu estou doente, quero comer não sei o quê, mas tem que ser fulano de tal que tem que trazer aqui para mim. Por que fulano de tal? Pelo menos a pergunta cabia, sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Miserável não. Continua. E assim Aminon deitou-se, fingiu que estava doente, tal. Por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare. Então Davi mandou dizer a Tamar, nem questionou. Davi mandou dizer a Tamar, em seu palácio, por favor, vá à casa de seu irmão Aminon e prepare alguma comida para ele. Tamar foi à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela pegou a massa e amassou, fez bolos diante dele e os assou, pegou a assadeira e tirou os bolos diante dele, mas ele não quis comer. Aminon disse, mande que todos saiam da minha presença, ou seja, fica vazio o ambiente. E todos saíram. E Aminon disse à sua irmã Tamar, traga comida ao meu quarto e comerei da sua mão. Tamar pegou os bolos, Tamar também era inocente que só. Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Aminon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Aminon agarrou-lhe e disse, venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu, não, meu irmão, não me force, porque não se faz assim, uma coisa dessas em Israel, não faça essa loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? A vergonha de ter sido violentada, estuprada, perdido a virgindade, fora do casamento. Isso em Israel era uma loucura e havia leis que puniam aqueles que praticavam tal coisa. E continua. Depois, é isso? Mas Aminon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Olha a tragédia, dentro de casa, nas barbas do pai, irmão com irmã, estupro, violência. Cadê o pai? Cadê o pai gigante lá fora? Cadê o pai guerreiro? Cadê o pai campeão nas lutas? Cadê o pai ovacionado? Davi venceu 10 milhares. Mas o que adianta, como diz a Escritura, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? A filha está sendo violentada pelo próprio irmão, mas o pior ainda vai acontecer, se pode ter alguma coisa pior. Levante-se e saia daqui. Já satisfez a paixão. Ele pegou um entojo daquela irmã.
Ele criou um nojo daquela irmã. E ele dá uma ordem, nem diz o nome: levante-se e saia daqui. Mas Tamar respondeu: não, meu senhor, porque mandar-me embora seria um mal maior do que o outro que você me fez. Porém, ele não a quis ouvir, chamou o moço e diz: olha, tira ela daqui, põe essa mulher para fora. Tamar vestia uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as filhas do rei que ainda eram virgens. O servo a pôs para fora e trancou a porta. Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que vestia, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu. Andando e clamando, Absalão, seu irmão, lhe disse. Outro irmão entra agora na jogada. Foi seu irmão Aminon que esteve com você? Agora, minha irmã, fique calada. Ele é seu irmão. Que o seu coração não fique angustiado por causa disso. E assim Tamar, desolada, ficou na casa de Absalão, seu irmão. Vamos ler juntos o versículo 21. Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou o quê? Ficou furioso. Ficou irado, teve raivinha, e fez o quê? Nada. Não foi a Absalão, não foi confrontar Aminon, melhor dizendo, não procurou saber, não foi até lá, simplesmente o texto diz que ele ficou irado, e pronto, ele ficou com raiva, e pronto, ele não tomou uma atitude, nem em relação a Aminon, de confrontá-lo, de puni-lo, de cumprir uma sentença sobre a vida dele, qualquer que seja. Ele cometeu um pecado e ele cometeu um crime, e havia prescrições bíblicas para que ele pudesse tratar aquilo. Ele só teve um chilique, Você conhece gente que tem chilique, que ele se esbraveja, ele grita, fica, se for branco fica vermelho, se for preto fica roxo, mas não faz nada. Foi o caso de Davi. Ele nem puniu, nem confrontou Aminon e nem consolou a sua filha violentada. Ele não consolou a filha violentada. O que isso vai desdobrar? Isso vai desdobrar, conforme diz aqui os versículos seguintes. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque odiava Aminon por este ter violentado Tamar, sua irmã. Agora, o príncipe da paz, ou o pai da paz, que é esse o significado do nome de Absalão, pai da paz, nutre no coração um ódio pelo seu irmão Aminon, cujo nome significa leal ou fiel, e nós não estamos vendo aqui nenhuma lealdade e nem nenhuma fidelidade, mas Absalão agora passa a nutrir um ódio no seu coração pelo irmão, por ele ter violentado, estuprado a sua irmã. E o pai teve um chilique, mas não fez nada. Talvez com a sua consciência pesada, por aquilo que ele havia feito com Batseba, 2 capítulos atrás, também de um palácio. Ele manda chamar uma mulher casada, e tem relações com a mulher casada, e agora ele vê no seu palácio, o seu filho, violentando a sua filha, e talvez aquilo ficasse na cabeça dele. Você fez a mesma coisa, que moral você tem para ir lá e confrontar seu filho? Mas mesmo que pais ou mães tenham cometido erros, e perdoados tenham sido pelo Senhor Jesus, ainda assim, você tem autoridade para confrontar os seus filhos quando necessário, amém? Amém? Você deve chegar lá e dizer assim: filho, eu errei, eu não acertei, mas Deus me perdoou, e eu estou aqui para lhe confrontar, para que não aconteça com você a mesma coisa que aconteceu comigo, para que você não enverede por uma mesma situação pecaminosa, errada, terrível, que eu enveredei. Não é deixar a sua falha, ou o seu pecado, ou a sua queda moral, impedir você
de já perdoado, restaurado, abandonado o pecado, ter como pai ou mãe que seja, autoridade sim para confrontar e não ficar se sentindo culpado ou desqualificado para o confronto. Talvez isso passasse na cabeça de Davi. E isso gerou um ódio muito grande no coração de Aminon. Agora eu vou só dar como diz o pastor Jeremias, vou dar uma voada aqui no texto, porque se a gente for ler tudo, a gente só sai daqui 9 horas. Aminon está sendo agora odiado pelo seu irmão Absalão, porque o pai foi negligente, no mínimo, omisso. O que faltou para Davi não confrontar o seu filho? Omissão, negligência, passividade ao extremo. Mas isso gera um ódio tão grande no coração de Absalão, que por pelo menos 2 anos ele planeja matar o irmão. E ele tem uma ideia de fazer uma festa na sua casa, de convidar seus irmãos, de convidar o seu pai, ir lá executar o seu irmão. E ele vai até Davi: papai, vai ser a festa da questão das ovelhas, e eu queria que o senhor e os meus irmãos fossem lá em casa, para que nós fizéssemos uma festa. E também, papai, Aminon tem que ir, papai. E Davi diz assim: não te seria pesado todos nós irmos para sua casa para uma festa? Isso vai ser custoso para você. Não, meu filho, não vamos. Papai, já que o senhor não quer ir, papai, deixa meus irmãos ir, papai, e também Aminon, papai. E papai não consegue detectar e dizer assim: por que esse camarada quer tanto fazer essa festa? E por que ele insiste tanto que Aminon esteja presente nessa festa? Papai talvez estivesse preocupado com algum plano de guerra, com alguma estratégia, com algum inimigo, e não estava antenado nas coisas que estavam passando às suas barbas dentro do seu palácio. Ele não estava ali atento, como a maioria dos pais dos nossos dias. Eles são ótimos para reuniões com CEOs, com empresários, com comerciantes. Eles tratam tantas estratégias, eles conseguem tantas negociatas importantes, grandiosas, mas às vezes ele não consegue olhar para o filho e dizer: meu filho está triste, meu filho está ruim, essa menina está ruim, está diferente. Porque não tem no dia a dia, olho no olho, não consegue fazer uma refeição junto. E o pecador do Davi, diga amém, Davi era pecador, não consegue. Vá, meu filho, vá, faça festa, eu não vou. E naquela festa, Absalão dá uma ordem para os seus empregados, que é o seguinte: dê bastante bebida a Aminon. Dê bastante bebida a Aminon. E quando Aminon estiver embriagado, quando ele estiver falando coisa com coisa, quando ele estiver chamando urubu de meu louro, vocês então podem matá-lo. E foi isso que aconteceu. Depois de 2 anos de ódio, depois de 2 anos de sua irmã violentada, Aminon, através dos seus servos, mata o seu irmão. Os outros irmãos saem correndo. E chega uma notícia para Davi que Absalão tinha matado todo mundo, e Davi fica aperreado. E o coleguinha de Aminon, que ficava lá na casa dele direto, disse a Davi: não se preocupe o rei, não foram mortos todos, só quem morreu foi Aminon. O coleguinha, a víbora, que ficava lá dormindo na casa. Se preocupe não, que ele não matou todo mundo não, só matou Absalão. Aminon. Só para ver se você estava atento. E Davi, então, recebe aquela notícia e fica muito triste. Absalão, então, foge, vai para Jesus, vai morar com seu avô, mas Davi não vai atrás. Davi não busca confrontar Absalão. Davi não manda os príncipes dele, vai lá, leva uma carruagem lá e busca Absalão e traz ele aqui, que eu quero falar com ele, eu quero conversar com ele. Não fez isso, não trouxe, não confrontou, não falou, não disse nem A e nem disse B. Irmãos,
dentro da nossa casa, possamos estar criando algum Absalão, irmãos. Não é amém, não, é misericórdia. Sem percebermos, podemos estar criando Absalões dentro da nossa casa, com a indiferença, com a passividade, com a injustiça, com a comparação, com a falta de liderança. Filhos que ficam que nem baratas tontas, querendo respostas para tantas coisas da vida, mas o pai não dá, a família não dá, porque correm muito, porque estão buscando muitas coisas lá fora, e os filhos em idades críticas, precisando de um amigo leal, de um conselho de um pai, de uma dúvida que precisa tirar, mas o pai não está. Quando não, joga nas costas da mulher e diz: mulher, olha esse teu filho, mulher, o filho é teu, miserável, ela não fez sozinha não. E a responsabilidade na Bíblia, primeiro, é do homem, goste ou não goste. A primeira responsabilidade é do homem. Aí fica jogando na mulher, e a mulher se esbagaçando toda. Não confrontou o filho, não chamou o cara, 3 anos. E depois de 3 mais 2 do estupro, 5, longe. Esse filho então volta, trazido por Joabe, para Jerusalém. Davi, teu filho está longe. Davi, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. E Joabe traz ele fica em Jerusalém mais 2 anos, agora são 7 anos, mas Davi não traz ele. E depois de muita insistência, Davi disse: manda ele vir aqui, recebe o filho, e dá um beijo no rosto do filho, como quem diz assim: agora desaparece da minha praça. 7 anos. E essa omissão de Davi vai custar tão caro, porque aquilo inflama ainda mais o coração de Absalão. Mas sabe o que ele faz? Ele começa agora a pensar numa conspiração para tomar o trono do pai, para ficar no lugar do pai. E pelos próximos 4 anos, depois você lê, se você quiser, leia 2 Samuel, do 13 ao 19, durante a semana, que eu estou dando uma passada aqui, senão a gente vai até 9 horas. Então ele fica durante 4 anos na porta do palácio, fazendo propaganda política, ganhando o coração do povo, e perguntando às pessoas: você é de que cidade? A pessoa diz: eu sou de cidade tal. E você veio de tão longe assim para resolver um negócio com o rei? Foi. Ele disse: se fosse eu, faria assim, 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 assim. E a Bíblia diz que Absalão era bonito, o cabelo dele era lindo, ele era de boa aparência, ele era de boa estatura, ele era de boa conversa, ele era um cara inteligente. Então ele começou a fazer política e ganhar o povo para ele. Ia para a feira, comia pastel, ia na favela, falava com os pobres durante 4 anos. Absalão faz isso ali. E não era numa cidade de 12 milhões de pessoas como São Paulo, era numa cidade menor do que Garanhuns, 100 mil habitantes, e Davi não vê isso, e Davi não vê o seu filho conspirando, e Davi não vê o seu filho tramando, e Davi não chama o seu filho para confrontar o filho. Não tem confronto. E o filho vai dando corda. E daqui a pouco esse filho pede autorização para ir em Hebrom, e quando ele chega lá em Hebrom, com algumas pessoas com ele, começa a disparar a trombeta e dizer: Absalão é o rei, Absalão é o novo rei. Essa notícia chega até Davi, e Davi foge para não morrer. Agora o Absalão, com o seu coração cheio de ódio, intensifica um golpe, uma derrubada em cima do pai, e agora eles passam a ser inimigos. E os soldados de Davi agora ou lutam contra Absalão, ou vão ver Davi morrer. E alguns líderes chegam para Absalão e tramam com ele como poderia pegar Davi. E o texto bíblico diz: esta palavra agradou Absalão. Nós podemos fazer assim, Absalão, e matar o seu pai. E diz lá que esta palavra agradou a Absalão, matar o próprio pai. A guerra começa, Davi autoriza os seus soldados, e ele faz uma recomendação: se encontrarem o jovem Absalão,
não o tratem mal. Não façam mal ao jovem Absalão. Depois de 11 anos, sem chamar para uma conversa, sem chamar para um confronto, o filho já com o coração cheio de ódio, aquele que era o pai da paz, agora ele é o coração cheio de ódio, a bomba de ódio, e começa a lutar, e querendo pegar o pai, e querendo matar o pai, e os soldados de Davi conseguem pegar Absalão, quando ele entra por um monte de árvores, um arvoredo, e ele com cabelo grande, como a gente sabe, o cabelo dele ficou preso em um dos galhos daquelas árvores, e o corpo dele pendurado, e os soldados de Davi vêm e desferem golpes em Absalão. E Absalão morre. Agora há o interesse de correr ao rei e de dar a notícia. E corre lá um dos soldados para dar a notícia ao rei, e chega lá diante do rei. A primeira pergunta de Davi qual é? Como está o jovem Absalão? E o soldado diz: seja feito com todos os inimigos do rei aquilo que fora feito com Absalão. Mas não era essa a notícia que Davi queria ouvir. Por favor, leve sua Bíblia para o capítulo 19. Capítulo 18, versículo 32. Capítulo 18, versículo 32. 2 Samuel, quem encontrou, diga amém. Então o rei perguntou ao etíope: vai bem o jovem Absalão? 11 anos sem falar, 11 anos sem confrontar, 11 anos sem chamar. Agora, depois de todo esse tempo, ele está preocupado. Esse filho que hoje está dentro da sua casa com 11, com 12, com 13, daqui a pouco ele tem 24. Hoje você não tem tempo para ele. Depois, mesmo que você tenha, ele não vai querer nada com você. Esse filho que você, sem talvez perceber, despreza hoje. Lá quando você quiser chegar perto, quem não vai querer é ele. Você diz hoje que não tem tempo, lá na frente, quem vai dizer vai ser ele. Ser pai é muito mais do que trazer dinheiro para casa. Ser pai, ser mãe, mães, pelo amor de Deus. Como é que uma mãe trabalha 3 horários? Aí alguém pode dizer, mas eu preciso. Existem as exceções. Então você tem que avaliar. Porque uma mãe ficar de fora de casa de 7 da manhã a 11 da noite, quem está criando seu filho? Aí você paga uma escola boa, você dá uma roupa boa, você dá o inglês, você dá o cursinho, você dá o karatê, você dá o futebol, você dá tudo, mas você não se dá no sentido de estar perto. E às vezes o que o filho quer é a mãe perto, é o pai perto. Mas o pensamento da cultura entra na nossa cabeça e diz que nosso filho tem que ter aquilo que eu não tive. Besteira. Aquilo que eu não tive eu vou dar ao meu filho. Veja como era a geração passada e veja como é a geração de hoje. Não aguentam limites, não aguentam nãos, frangalhos e frangalhas. Se você diz um não, vou me cortar. Se você diz não pode, não faça. Se você dá uma repreensão, um confronto, é a mesma coisa que traumatizar o bichinho ou a bichinha. E é uma geração de filhos fracos. Qualquer coisa quer suicidar, quer morrer, quer se jogar, quer se matar. E os pais vão cedendo e eles malandramente vão empurrando o pé. E aí os pais ficam reféns. Porque não há um confronto amoroso, não há um confronto de verdade, de lealdade, entendendo que se continuar assim, esse filho vai se esbagaçar.
Agora, depois de 11 anos, o que aconteceu com Absalão? O etíope respondeu que aquilo que aconteceu com aquele jovem aconteça com os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ele. 23, 33. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sua sala que estava por cima do portão e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho, meu filho. Absalão agora não escuta mais não. Absalão está morto. Morto não escuta. Se você não confrontar o seu filho hoje, amanhã você pode estar fazendo parte de uma história muito triste. Se você for omisso, como pai, como mãe, com medo de ferir, com medo de machucar, não levando a Bíblia a sério, amanhã quem vai chorar é você. Porque o mundo não perdoa, o diabo não perdoa, o pecado não perdoa. Como líderes, como pais, nós somos chamados a treinar nossos filhos, disciplinar nossos filhos. Uma geração de homens fortes, que precisa ser capaz de chamar os filhos para a mesa e ensinar-lhes as Escrituras e orar com eles e falar para eles do Evangelho. Para você falar, você tem que saber. Tem homem que não ora em casa, na hora da oração ele diz: ora tu, mulher. Ora tu, mulher, o quê, miserável? Quem tem que orar é você, miserável. Ou você, outro dia diz: ore você, meu filho, ore você, minha filha. Mas o filho e a filha têm que olhar para você e ver a sua liderança, e ver o seu pastoreio, e ver o seu discipulado nos filhos. É o que diz Deuteronômio 6, abre a cabeça da criança. Não é literal não, para você não dizer: pastor mandou abrir a cabeça da criança. Inculca a Escritura, ensina a Escritura. O que você tem dentro da sua casa não é um anjo. O que você tem dentro da sua casa não é uma anja, é um pecador, com 1 mês, com 1 dia, com 3 anos, com 7 anos, são pecadores. E você tem que ensinar, você tem que inculcar, você tem que dizer: só o Senhor é Deus. Você tem que falar: não minta, não roube, não mate, não dê falso testemunho. Você tem que treinar o seu filho. O homem ensina o filho, o homem a ser homem, a mãe, mulher, ensina a menina, a filha, a ser mulher. Vou lá levar você para o pastor. Pastor o quê? Eu sou pai do seu filho não, meu amigo. Quem discipula o filho é o pai. Quem discipula o filho é a mãe. Nós temos obrigações e deveres espirituais com toda a igreja. Mas é você que ensina, é você que discipula, é você que disciplina, é você que confronta, é você que exorta, é você que tem que estar ali no dia a dia. Amém? Amém. Vou levar você lá no pastor, para o pastor dar um jeito em você. Pastor não dá jeito não, em filho de ninguém não. Não é a escola confessional, não é a escola bíblica dominical, não é a vovó, não é o vovô, não é a babá, não é o smartphone. É você que tem que ser corajoso e dizer: não vai, não faz, não pode. Pode, vá, volte tal hora. Assim não, venha cá, hora de ler a Bíblia. Hora de ler a Bíblia. Está lendo que livro da Bíblia? Você nem sabe, né? Você sabe se seu filho lê a Bíblia? Você sabe que livro da Bíblia seu filho está lendo? Se seu filho lhe fizer uma pergunta sobre Jesus, sobre os apóstolos, sobre qualquer coisa, você vai tirar dúvida do seu filho ou você vai trazer para o pastor? Você tem que pastorear a sua família. Você tem que ser o líder da sua família.
Você tem que conhecer o coração do seu filho. Você tem que conhecer o coração da sua filha. Você tem que saber. Absalão morreu. Davi aprendeu a lição de não ser tão omisso. E eu volto lá para Adonias, onde a gente começou em 1 Reis 5:7. Adonias disse: eu vou reinar, quem vai reinar sou eu. Aí corre Natã, corre Batseba, corre todo mundo para cima de Davi, e diz: Davi, Adonias está aí, montando carruagem, fazendo arruaça, diz que ele vai reinar. Aí Davi se posiciona: não vai reinar. Davi se posicionou, diga amém. Amém. Quem vai reinar é Salomão. Foi penoso, foi triste, custou perdas de filhos e bagunças naquela família. Mas Davi se posicionou e freou Adonias. Aí você diz, ou eu digo, se um homem como Davi, segundo o coração de Deus, teve essas faltas, essas falhas, como eu, um verme pecador, conseguirei colocar isso, esse ritmo, esse cuidado, essa presença, essa confrontação, porque aquele que é maior do que Davi veio, morreu em nosso lugar, ressuscitou, está vivo pelos séculos dos séculos, e diz para mim e para você: estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Estarei contigo na criação dos seus filhos, na liderança do seu lar, na sua postura como marido, como líder, como mãe. Estarei contigo, eu vou lhe ajudar. A questão é o quanto nós estamos dispostos a nos submeter ao auxílio do nosso Deus e vivermos em acordo com a Escritura e não com a cultura. E muitos crentes estão sendo contaminados pela cultura. A cultura não é de toda má se ela estiver sob o crivo da Escritura. Mas tudo que foge do crivo da Escritura, eu tenho que fugir também. E no que diz respeito à criação de filhos, ela não é fácil, ela é dura, ela é espinhosa. Depois você leia Deuteronômio 6, Provérbios 4, Salmo 78. Nós temos que transmitir os valores para os nossos filhos, nós temos que ensinar os nossos filhos, nós temos que repetir 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, porque se tratam de pecadores. Mas são os nossos filhos, herança do Senhor, e precisam de confronto sim, não são anjos. A Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento no grego, diz que um dos motivos de Davi não confrontar Aminon é porque ele era o príncipe herdeiro, ele era muito bonito, ele era um filho querido. Você já viu isso? Essa filha é linda, essa filha é primogênita, essa filha é única, ou esse filho único. Não. O preço é caro depois. Que Deus tenha misericórdia de nós. Todos nós podemos passar por situações dramáticas como essas. Que Deus nos livre, que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça. Mas agora meu filho já está grande, eu já sou avô. De alguma maneira você pode aplicar essas verdades ainda na sua história, na sua vida. E você que está aqui, que talvez entendeu que precisa ter uma conversa, um diálogo, como pai, como mãe, com o filho, com a filha, em nome de Jesus, em amor, em humildade, faça isso, toma conta dos seus filhos, seja firme, seja presente, seja amoroso, seja cuidadoso, não perca, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Dê a mão à pessoa que estiver do seu lado, se você tiver liberdade para isso.
em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai querido e amado, nós queremos apresentar as nossas famílias ao Senhor. Quantas famílias fragmentadas, quantas famílias onde os membros têm o mesmo endereço, o mesmo sobrenome, mas não se conhecem. Um num quarto, outro na sala, outro na cozinha, um no computador, outro assistindo TV, outro no Instagram. Não há diálogo, não há unidade, não há harmonia, não há intencionalidade. E assim muitas famílias têm sido fragmentadas, despedaçadas, destruídas. Afora, muitas vezes somos omissos, somos passivos demais, somos indiferentes, muitas vezes abusivos, truculentos. E assim, mesmo todo mundo na igreja, a família vai se desmoronando, Senhor. Porque na grande maioria das vezes estamos afastados dos princípios da Tua palavra. Senhor, nos perdoe como pais, nos perdoe como mães, naquilo que estávamos sendo omissos, negligentes, passivos, indiferentes, covardes, medrosos, maus exemplos. E traga milagres na nossa casa, em nome de Jesus, Deus. Posturas firmes em amor, posturas firmes em verdade, posturas, ó Deus, baseadas na Tua palavra, Senhor. Porque o Teu amor, Deus, não impediu que o Senhor enviasse o Teu Filho por sacrifício, e o meu amor não pode impedir de colocar limites na minha casa, Deus. Senhor, ajusta as coisas na nossa casa, abençoe essa mãe que por causa do divórcio ou da viuvez, ela tem que fazer os dois papéis. Abençoe esta mãe cujo marido não compartilha da mesma fé e praticamente ela tem que fazer os dois papéis. Abençoa essa mulher que chora e ora pedindo: Deus, faz o meu marido ser um líder bíblico, Senhor. Atende a oração dessa mulher que implora diante de Ti para que o seu esposo seja um líder dentro de casa, seja um líder bíblico, Senhor. Porque não são poucas as mulheres que choram, Deus, pedindo um marido que lidere o seu lar. Quantas mulheres cansadas, esgotadas, Deus, porque estão carregando uma carga pesada demais. Tende misericórdia de nós, homens, Deus. Abençoa os homens da quarta igreja, Deus. Nós todos, nós precisamos do Senhor, Pai. Nos ajude a sermos líderes servos, líderes amorosos. Nos ajude, Senhor, e assim teremos mulheres mais felizes, filhos mais seguros. Nos ajude, Deus. Abençoe cada família aqui representada em nome de Jesus. Quebra, Senhor, paredes de inimizade dentro da família. Quebra, Senhor, em nome de Jesus. E derrama milagres aqui da nossa casa. Pais que estão vendo seus filhos super mal encaminhados, com amizades ruins, com vícios, com bebedeiras, com drogas, e eles não se levantam, não se manifestam. Senhor, abre os olhos desses pais e concede a eles a graça para o confronto amoroso antes que seja tarde demais. Livra os nossos filhos, Senhor, dos caminhos maus. Livra os nossos filhos das amizades malignas em nome de Jesus. E se há amizade maligna dentro da nossa casa, tira em nome de Jesus, Senhor. Tira, Senhor, a amizade ruim da nossa casa em nome de Jesus.
ou a gente influencia com o Evangelho, ou nós negamos as influências malignas, Senhor. Tira as más amizades da nossa casa, em nome de Jesus. Abençoa a nossa família, Senhor. Que tenhamos mais momentos juntos como família, Senhor. Às vezes, Deus, até as programações da igreja nos separam, é verdade. É tanta coisa na igreja, que às vezes a própria programação acaba nos separando, Senhor. Mas nos dê sabedoria para equilibrarmos serviço cristão e tempo com a família. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes da gente cantar, eu acho que é oportuno eu falar. Nós vamos ter uma semana de oração a partir de amanhã. Venha orar pela sua família, venha orar pelos seus filhos, venha orar por você, de 9 da manhã às 10 da manhã, de segunda a sexta. E, no sábado, 18h30, uma reunião exclusiva para mulheres orando pelos filhos. Mães da Aliança, uma programação da SAF. Venha orar. A oração pode muito mais do que nossas palavras, nossas maneiras, nossos argumentos. Então você, mulher, que tem filho, que quer ter filho, sábado, 18h30, mães de aliança orando pelos filhos, solteiros e solteiras. Eu olho para ali porque ali eu penso que tem mais solteiro. Mas onde tiver solteira, se você é menina, olhe direitinho o menino que você está paquerando. Se ele for mole, se ele for omisso, se ele for fraco, deixe ele. Não queira saber se ele é concursado. Ah, mas ele é feio, mas ele tem concurso. Ele é mole, mas ele tem concurso. Tu vai para o inferno, miserável, com concurso e tudo. Meninos, olhe se essa menina teme a Deus, se ela ama a Deus mais do que você. Não fique aí escolhendo por causa da cara, do cabelo, do concurso. Coloque diante de Deus para você não entrar num casamento ruim, num pai palerma, num pai omisso, numa mulher desleixada. Olhe, peça a Deus, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. Amém, solteiros? Meu Deus. Amém, solteiros? Solteiro significa quem nunca casou, significa quem divorciou e pode casar de novo, biblicamente, e significa viúvo que quer casar de novo. Tem viúvo que quer casar de novo, amém? Agora, miserável, se tu já errou no primeiro, não erre no segundo, não. Peça a Deus, Jesus, não deixa eu cair numa cilada, não. Amém?